Malakini, e o insight? O insight é o fruto da meditação? Sim. A meditação, ela pode se traduzir, se nós fôssemos fazer uma tradução muito boa, seria meditação linear, tá? Seria intuição linear, ou seja, vamos fazer um comparativo assim, vamos fazer uma analogia. Você tem uma foto, e aí você vai tirar a foto e dispara um flash. Aquele flash é quando a sua mente tem um insight. Rápido. Você não sabe o porquê, não sabe de onde veio, você não consegue explicar o como, mas você tem um insight. E a meditação, quando você mantém um estado de meditação, seria, em vez de você ligar um flash de uma foto, você ligar o flash de uma filmadora. Você acende e ele fica. Uma intuição linear. Você prolonga ela o tempo que você está em meditação. Então, sim, um insight. Esse insight ele vai variar de acordo com a profundidade da sua meditação, com o seu background, com o seu tempo, com a sua experiência dentro da cena da meditação e da concentração. Mas sim, um insight seria uma tradução quase perfeita. E você, depois eu vou fazer a pergunta da Carla aqui. Eu só queria mais uma última coisa. Ele acontece só quando você está meditando ou você que treina a meditação, que consegue trabalhar a tua mente dessa forma, tem insight durante o dia, assim? Opa! Esse é o pulo do gato da meditação. Esse é o pulo do gato. A meditação, ela dificilmente vai acontecer quando você está treinando. O treinamento serve para te preparar física, emocional, mentalmente, neurologicamente, para que você, no momento em que corpo, coração e mente estejam perfeitamente alinhados, você tenha um insight. Então se você levar em consideração atletas de alta performance, sei lá, Nadal, Agassi, Senna, Kelly Slater, Danny Way, inúmeros atletas, todos eles declaram, em grande parte, que quando eles estavam no melhor desempenho do jogo ou da manobra, eles estavam no estado de meditação. Por que isso? Porque naquele momento, o que ele estava fazendo, o tempo que ele estava fazendo aquilo e o ato de fazer aquilo estavam tão amalgamados em uma única coisa que não tinha diferença. Corpo, coração, mente, pensamento, tempo, tudo estava no mesmo espaço. E aí a pessoa estava em meditação. Ou seja, tem um termo muito legal que foi cunhado por um psicólogo do alto desempenho chamado Mihaly. Vale a pena ler os livros desse cara, hein? Anota aí, Mihaly. Se eu não me Como que engano, é? Mihaly. Se eu não me engano, eu indiquei para Fer esse livro. Fer, diz aí se foi o livro que eu te indiquei. A Fer que está aí acompanhando. Mihaly. E esse cara é um pesquisador do alto desempenho humano e de alta performance. Ele tem vários livros publicados. O cara é muito bom mesmo. E só que ele chama de flow. Ele coloca Ó, que é? é Mihaly mesmo. Ah, isso aí. Foi esse. Ela Não, eu confirmou. queria saber se eu tinha indicado ele para você. Maravilhoso Esse lá. mesmo, maravilhoso. Esse cara, ele é um especialista no alto desempenho humano e na felicidade. E o que é muito bacana para mim, que estudo meditação há 20 anos e que ensino há 17 anos, que eu estudo uma meditação baseada em 5.000 anos de história. Então imagine, Jesus tem 2.000 anos de história. A meditação que eu ensino, que eu estudo, tem 5.000 anos de história. Muito antiga, muito antiga. E os caras lá de 5.000 anos, eles já tinham percebido que para o ser humano desempenhar o melhor papel como ser humano, uma evolução do ser humano seria um estado de concentração tão profunda que ele estaria plenamente conectado com o que ele está fazendo. E hoje, os principais neurocientistas e os principais pesquisadores da felicidade e do alto desempenho humano dizem exatamente a mesma coisa. E esse cara que eu estou citando, Mihaly, ele coloca que quando você compara o cérebro de um atleta ou de um violinista em altíssima performance, é exatamente o mesmo estado mental de um monge meditando. Que é sem pensar nas outras coisas. É totalmente focado, uma única coisa. Depois vale a pena, já vou fazer a propaganda aqui, entra lá no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, tem uns 4 ou 5 vídeos sobre atletas e que eu faço a comparação. O que surfar a maior onda do mundo tem a ver com meditação?
O que Então, falta... Vai. conta um pouquinho rapidinho essa história da maior onda do mundo que ele estava em meditação. Eu assisti esses dias, que ele estava em meditação. Como que foi? Conto, Eu sim. achei super legal a história. Vou contar rapidamente aqui, mas depois assiste o vídeo lá. Aham, tá. O nome desse surfista é Leard Hamilton. E ele é uma lenda. Para quem pega onda, para quem surfa, ele é uma lenda. Hoje, você assiste no off, você assiste em inúmeros documentários, as pessoas surfando as ondas de Nazaré, surfando ondas gigantes, né? Com o jet ski rebocando o cara para entrar na onda. Esse cara foi o cara que inventou tudo isso. Ele que inventou o surf de reboque. Todas as pessoas olhavam as ondas acima de um tamanho e falavam: impossível surfar, porque eu não consigo entrar remando. E ele foi o precursor do surf de reboque lá no Havaí. Ele e outros dois amigos que inventaram o surf de reboque. E num determinado momento da história, no ano 2000, faz 20 anos já, ele estava numa praia chamada de Chope, ou Teahup, e que é uma das ondas mais perigosas do mundo, e que nesse dia todas as pessoas estavam ou indo embora, os surfistas ou estavam indo embora, porque estava grande demais, perigoso demais, ou iriam ficar esperando as ondas baixarem para poder surfar. E aí esse cara, o Laird Hamilton, foi lá e falou: não, nós vamos surfar essa onda. Só que hoje, quando a gente assiste, você fala: mas já surfam ondas maiores ou já surfam ondas mais perigosas. Mas há 20 anos nunca ninguém tinha feito isso. Então, os pioneiros sempre pagam o preço do risco, né? E ele foi de jet ski até o lugar lá. Depois vale a pena, no meu vídeo eu coloco as imagens. E ele tenta entrar na primeira onda, não consegue. Quando vem a segunda onda, que foi considerada uma das maiores ondas do dia e daquela época, o cara que está rebocando ele, quando vai gritar para ele não ir, que ia ser muito perigoso, a hora que o cara olha, ele já estava na onda. E imagine, a espuma da onda, quando a onda quebra e faz uma espuma que a gente vê na praia, sabe? A espuma da Uhum. onda tinha 18 metros de altura. A espuma. Nossa. Explodindo numa bancada de coral afiadíssimo, com menos de 1 metro de profundidade. Menos de 1 metro. E ele entra nessa onda, que é como se fosse napalm líquida, assim, tudo explodindo. E ele consegue, tem um momento que a onda cobre ele, ninguém mais vê ele, e aí ele consegue sair do tubo, fazer o tubo ficar dentro da onda, e ele sai do tubo, e aí é a parte interessante, nunca ninguém tinha feito isso. Quando ele sai do tubo, ele vai até o barquinho, que fica no canal, senta no barco e chora. E aí ele chora e ele dá uma declaração dizendo que ele tinha treinado a vida toda para fazer aquilo. E que naquele exato momento, tudo fez sentido para ele. E a declaração que ele deu é a mesma declaração de quem entra em meditação. A declaração dele era que o tempo estava em câmera lenta, ele conseguia perceber exatamente tudo que tinha que fazer e ele escutava uma voz interna dizendo para ele o que ele tinha que fazer. E aí vem uma parte chocante nessa história, que ele diz que ele tinha a certeza de que se ele questionasse essa voz interna, ele ia morrer. Porque lá, uma queda lá, ou o cara morre ou vai para o hospital, naquelas Não dá condições. tempo. Não dá Não tempo. dá tempo também, né, de ficar. E você pega atletas de altíssima performance hoje, e todos eles dizem que escutar a voz interior, sem questionar, geralmente conduz à meditação. E o que é isso? É você bloquear todas as interferências externas, tá tão conectado que é como se tivesse um anjinho aqui falando: cara, agora faz isso, agora faz aquilo. E essa história de arrepiar, porque contando não dá para visualizar tudo, porque esse lugar, ele é um dos lugares mais perigosos de surfar do mundo. E ao mesmo tempo é um paraíso, é lindo, maravilhoso. E é muito bacana essa história. E esse cara, ele tem uma frase que eu gosto muito, o Lord Hamilton, que ele diz assim: Cuidado para cuidado, pois o seu maior inimigo pode estar entre as suas orelhas. É você mesmo, né? Ah, Exato. então a gente, trazendo para o beach tênis, a gente, quando vai sacar, o parceiro pede saque, né? Normalmente, os amadores fazem mais assim: o parceiro escolhe para você. E eu tenho percebido que os profissionais, quem vai sacar, avisa o parceiro só que vai sacar naquele lugar. E agora isso faz todo sentido, porque ele está sentindo o que sacar, né, na 1, na 2, na 3, na 4, na 5. Ele sente o que o corpo dele está falando para fazer naquele momento. Então, às vezes acontece, o parceiro tá num 40 iguais, num game decisivo, daí o parceiro vai lá e fala: saca no meio, né? Saca na 3.
Não, não, eu vou sacar na 5. É um saque super perigoso, mas a pessoa que vai sacar tá decidida a sacar na 5. E é isso, né? Ela tá num momento o corpo mandando ali, enfim. Aí temos uma coisa muito legal, adoro isso. Se a pessoa estiver plenamente convicta, conectada, se for uma intuição mesmo, perfeito. Mas tem que lembrar que existe algo que acontece muito em equipes e em dupla, tá? Isso é muito legal, porque o beach tennis geralmente joga em dupla, joga sozinho também, mas Dupla, geralmente joga em dupla. dupla. E sozinho é só treino, né? Tem o jogo de simples, mas é muito raro. Tá. E aí tem uma parte muito legal, que é o seguinte, vamos entrar nesse tópico que eu gosto muito. Isso acontece muito com médicos. Médicos, cirurgiões, eles declaram que eles entram em meditação, mas que é uma meditação coletiva, que toda a equipe está tão sintonizada que o médico não precisa dizer para onde o cara tem que mexer a câmera, qual é o instrumento que ele precisa, qual é. Tá todo mundo tão conectado, tão focado ali, ninguém pode se distrair, porque senão a pessoa morre. Que equipes de alta performance, cirurgiões de alta performance, que tem uma equipe de alta performance, eles entram no que hoje já está sendo comprovado, que é um estado de meditação coletivo. O termo não é exatamente esse, mas vamos falar dessa maneira para fluir aqui o bate-papo. Então, isso também acontece em duplas e também acontece com times. Em muitos momentos, times que ganharam todos os campeonatos, eles declaram que a conexão do time era tão grande que quando o jogador de basquete ia passar a bola, não precisava nem olhar. Ele sabia que o cara estava lá. Então, nesse momento, quando a dupla está perfeitamente conectada, perfeitamente sincronizada, não há nem esse questionamento, saca tal, faz tal, porque eles já sabem. Já se entendem, né? Já se entendem. E Isso, quando acontece isso, desculpa só como que, às vezes tem que tomar um cuidado para que, em vez de, às vezes atrapalha o jogo, né? Atrapalha a conexão da dupla. isso é verdade. No beach a gente percebe claramente, assim, duplas que são totalmente conectadas e você percebe também quando os adversários se desentenderam. Opa, olha lá, ó, se desentenderam, vamos aproveitar o momento que agora é hora de ou fechar ou virar, enfim. Porque realmente você percebe, a energia baixa, né? O troço não flui mais para É. eles lá. É uma tática da guerra, né? Quando É, o Sun Tzu escreveu A Arte da Guerra, ele colocou lá, né? Dividir para conquistar. Então, todos os esportes coletivos, se você consegue gerar uma discórdia entre os adversários, é mais fácil você ganhar. Qualquer coisa que você faça que os adversários se desentendam ou que a dupla se desentenda, o oponente fica mais forte. Então é muito bacana que, sabendo disso, é de suma importância que você jamais se desentenda ou deixe que a desavença transpareça. Então tem que uhum. treinar gestão emocional, regular a ansiedade, depois entrou no vestiário, olha para o parceiro e fala, ô, aí xinga. Mas sem quadra, jamais. Porque isso é a arte da guerra. Você perde o jogo porque o oponente ele vê uma fraqueza em você. E aí, quando ele vê uma fraqueza em E você, ele fica mais forte. isso a gente falou na quarta-feira com o Dani, é o equilíbrio, né, do atleta que tem o físico muito bom, ele tem que equilibrar com a mente. A mente tem que ser forte também, porque se a mente for fraca, ela vai perder nesses detalhes, né? Eu tô adorando os comentários aqui, ó. Tem só umas alfinetadas rolando aqui. Você viu? Viu o que ele falou?